Reencarnação ainda é um tema polêmico. Para os espíritas é fácil falar de reencarnação, mas quantas outras pessoas de tantas religiões existentes ainda não têm familiaridade com a reencarnação, com o entender do porquê que nós nascemos nas condições em que estamos, ou que nascemos, que encarnamos. Por quê? Por que que alguns nascem com toda a proteção, com todo o amparo, com todas as condições necessárias para uma vida próspera, enquanto outros nascem em condições de precariedade? Nós vamos abordar esse tema, nós vamos entender que a justiça de Deus, ela é para todos, mas a liberdade dada por Deus faz com que cada um, ele próprio, se responsabilize pelo seu futuro, pela sua própria encarnação. É difícil entender como que eu escolhi passar por esses fardos. Não, eu não sou tolo, não iria escolher dificuldade, não é mesmo? Mas com uma visão ampla sobre a reencarnação, nós vamos entender que a escolha ela é perfeita dentro do conhecimento que se tem daquilo que se quer melhorar, se quer aprender. Hoje nós vamos abordar esse tema neste domingo. Fica aqui conosco no programa Madrugada com Deus, aproximando a espiritualidade de você. Que a espiritualidade não te falte, meu irmão, não te falte. Que a espiritualidade te amplie a sua visão sobre tudo que você vive, tudo que você passa, para que não haja de maneira nenhuma revolta. A pior situação, por pior situação que nós vivemos, revoltar-se só traz maior prejuízo à vida. Se nós mantermos a nossa serenidade, o nosso equilíbrio emocional, nós teremos muito mais possibilidade de vencer os problemas, as dificuldades, os desafios. Por isso que o Cristo, quando ele disse que o conhecimento nos liberta, ele está certíssimo disso. Só o conhecimento das leis vai fazer com que entendamos todo o processo da vida. O porquê que nós reencarnamos, porquê que nós vivemos situações que não é agradável a nós. Porquê que algumas pessoas têm tudo o que precisa na vida, enquanto outras se deparam com tantas dificuldades para o básico. Por que existe um continente onde há possibilidade das pessoas terem progresso financeiro, terem toda a tecnologia em mãos, toda o conforto, enquanto outro continente já tem muita dificuldade? Por quê? Por quê? Há uma separação, há um privilégio por parte do Deus que nós acreditamos existir? Então, quem nasce na África, em países pobres daquele continente, ele não é merecedor de ter o que os europeus têm? Será? Será que quem nasce na América Central, em países não tão desenvolvidos, eles não são merecedores de quem nasce na América do Norte? Será mesmo? Então, que Deus é esse? Que Deus é esse parcial? Não, nós entendemos que cada continente, cada região, olha só o que nós aprendemos com esses espíritos. Cada região do nosso país, ali ele tem todas as condições daqueles espíritos que nascem ali poder se purificar por intermédio do quê? Das experiências que aquela região proporciona a ele. Sim, é a mesma coisa, gente. A gente precisa entender a reencarnação como ir à escola. Quando você pega o seu filho e coloca numa escola correspondente às necessidades que ele tem, é porque você quer o melhor para ele. Mesmo que naquela escola seja mais rígida, ou aquela escola ela seja escola para crianças especiais, assim também é a reencarnação. Nós vamos aos continentes conforme aquilo que nós precisamos aprender.
Em um continente, desenvolvemos muito a capacidade de criar, de elaborar, de conquistar. É o caso da Europa. O continente europeu possibilita as pessoas conquistarem. Tanto que houve muitas guerras ali, né? Um país, né? Uma região querendo conquistar a outra. E tudo isso foi aprendizado para aquele grupo de espíritos que ali nasceram. O continente africano é um continente onde as pessoas vão aprender a compartilhar, a se desenvolver na área humana. Mas como, Júlio? Sofrendo? Infelizmente, é dado ao medicamento conforme a doença, não é? Então, infelizmente, eu não estou generalizando, não, pelo amor de Deus, não há essa coisa fechada, engessada na espiritualidade. Muitos vão ali, nascem como missionários para ajudar. Muitos nascem ali, sim, para ser uma referência na vida dos outros, mas em uma grande maioria, aqueles que nascem ali foram aqueles europeus do passado, soberbo, prepotente, capaz de alcançar grandes bens, mas esqueceu do bem maior, a solidariedade. Então, ao retornar ao mundo espiritual, ele vê que no seu processo evolutivo está faltando solidariedade, está faltando humanidade, está faltando parceria, compartilhamento. Então é oferecido a ele possibilidades de aprender. Com toda a amplitude de entendimento, o espírito fala: poxa, eu vou precisar passar por essas provas para me purificar. Então eu quero me purificar. Então eu não meço esforços. O espírito tem a consciência: para que eu vou medir esforços naquilo que vai trazer benefício a mim como espírito? Então, para o espírito não há nada demais viver 80, 100 anos naquela prova. Não há nada demais. Parece muito numa visão materialista, mas numa visão espiritual que vê a vida como eterna, não é nada demais. Vamos lá. Eu preciso expurgar esses males de mim? Então, o que eu preciso? Eu preciso passar por isso. Então, vamos lá. Vamos lá. E aí acontece a criação de uma vida, que é, sim, responsabilidade de quem tem a vida. Você é o co-criador da sua vida, meu irmão. Eu sou o criador da minha vida. Tudo aquilo que eu vivo é uma criação minha. Tudo aquilo que irei viver amanhã e na próxima encarnação está sendo criado por mim nas minhas ações. Assim você também. Dom Carlos Ramírez uma vez disse para o Gilberto Rissato, dirigente da casa: não complique a sua próxima reencarnação. Então, nós dizemos para você também: não complique a vossa próxima encarnação. Procura nessa fazer o que é possível para que a sua vida possa ser útil a outras vidas. Faça o que é possível para beneficiar o próximo. E com isso você terá, sem dúvida, cada vez mais recursos para esse processo, para esses atos. Pode ter certeza, meu irmão, pode ter certeza. Infelizmente, o materialismo, ele trancafia a mente do espírito encarnado. Quanto mais materializado ele fica, menos sensível ao conhecimento espiritual, ao entendimento espiritual, à amplitude que é ser um espírito. Agora, quanto mais eu busco a minha espiritualidade, maior é a minha visão sobre a própria vida. Esta é a proposta da Casa de Maria: ampliar a sua visão sobre a sua própria vida. Ninguém, veja bem, ninguém pode mudar a sua vida a não ser você mesmo. Muitos jogam essa responsabilidade a Deus. Se Deus quiser, minha vida vai melhorar. Olha, fato é que o amor quer o melhor para você. Deus quer o melhor para você. Mas não tira de você a liberdade. Deus não vai impor a você melhora se você não trabalhar em si essa melhora. Deus não vai impor a você riqueza se você não trabalhar a sua riqueza espiritual. Não há imposição para quem ama.
Não há. É muito cômodo dizer, se Deus quiser, a minha vida vai melhorar. É muito cômodo, né? Então, se não melhorar é porque Deus não quis. Não é porque eu não fiz por onde merecer, é porque Deus não quis. Se a minha vida está ruim, é porque Deus assim quer. Não. A minha vida, se não está boa, é porque eu não agi bem. Então é preciso mudar as minhas atitudes para que esse bem tão desejado comece a germinar em mim. Não é mesmo? Você pensa desta forma também? Eu quero a sua opinião. A sua opinião é muito importante, sim. Muito. Tanto que eu sempre peço aqui, escreve. Escreve de onde você está falando, né, Cidinha? A Cidinha escreveu, ó, sou a Cida, é Aparecida, ela é conhecida como Cidinha da Brasilândia, aqui em São Paulo. Né, Rogério Salles? É tão importante darmos a nossa opinião, porque de repente a sua visão, ela concilia com a visão de outras pessoas e fala, eu também penso assim. Não é? A Daia Marques, de Porto Alegre. Um abraço, Daia. Participem. Como que você está conduzindo a sua vida? Como? Qual a condução que você está dando à sua vida? Essa condução seria a direção que você está seguindo. Está te levando a um destino bom? Ah, não, o meu destino é incerto, Júlio. Eu não sei onde vou parar. Olha, eu preciso ter no meu GPS o endereço aonde eu quero chegar, não é isso? Todo mundo tem o tal do Waze, não é? Google Maps, sei lá, o que você usar aí no GPS. Você tem que dar o seu destino para que ele te conduza até lá. Assim também a sua vida. Não adianta você dizer assim, eu quero uma vida melhor. Poxa, nós estamos aí no começo deste ano. Começo do ano ainda, nós estamos no dia 5 de janeiro, começando o ano. Então, o que eu quero desse ano? É preciso eu dar uma direção ao meu GPS e começar a desviar das rodas dos empecilhos para chegar até onde eu quero. Agora, se eu não der o endereço, eu fico à margem, eu fico à mercê de influência, empurra daqui, empurra dali. Não. O que você quer para esse ano? Você já colocou as suas metas? Meta mensal e a meta anual. Os espíritos nesta casa nos ensinaram a dar 12 passos em direção de uma melhora, de um crescimento, de uma prosperidade. Então, cada mês, eles nos ensinaram a dar um passo. Um passo. Parece pouco? Parece pouco? Não é não. Não é mesmo. Se dentro daquele mês trabalharmos conforme a vibração do próprio mês, daremos um passo muito grande, muito amplo. No caso deste mês, vamos dar o passo para que tenhamos recursos e possamos cumprir com as nossas obrigações perante a sociedade e perante a espiritualidade. Mas como assim? O que isso tem a ver? A magia que esses espíritos nos ensinaram, o magnetismo do dinheiro, não é simplesmente para ter bens materiais, é para que sejamos cumpridores das nossas obrigações diante da sociedade, que são espíritos associados uns aos outros em seu processo evolutivo. Então, quando eu deixo de cumprir a minha parte, quando eu estou em falta com as minhas contas, eu estou faltando com a sociedade, então eu estou faltando com o meu próximo, eu estou faltando com meus irmãos. E lembrando que o próprio Cristo disse, tudo aquilo que eu faço para os meus irmãos, a Deus eu estou fazendo, a Ele está fazendo. Então eu estou em falta com Deus. Olha que coisa, você já tinha olhado por esse lado? Se você falta com as suas obrigações financeiras, se você deixa atrasar suas contas, você está em falta com quem? Com a empresa que você não pagou a conta? Não, você está em falta com a sociedade. A sociedade representa Deus. Não foi eu que disse isso, foi Jesus. No sermão profético ele deixa claro, tudo que você deixar de fazer por alguém, a Deus deixa de fazer. Da mesma forma, toda vez que você faz algo por alguém, está fazendo por Deus. Assim nós entendemos o quanto podemos servir a Deus
E eu tenho certeza que essa é a sua vontade. Não é Ana Cristina, de BH. Norma Cardoso, também de BH. E a Neuza Rosa, aqui de Guarulhos. Não é mesmo? Eu tenho certeza que vocês querem. Claro que querem. Querem servir a Deus? Não fique imaginando ser aí uma missionária de luz que vai ajudar a todos. Não, ajude as pessoas em torno de você. Cumpra com as suas obrigações perante a sociedade e você estará ajudando a Deus. Por quê? Porque você conduz a sua vida de forma honrosa. É o teu caráter. Não, se eu me comprometi em pagar a conta de luz, eu vou pagar a conta de luz. Agora, uma pessoa que perde o equilíbrio financeiro, ela perde a sua própria honra. É difícil ouvir isso, né? Júlio, eu perco porque as contas estão cada vez mais altas e meu salário menor. Sinceramente, nós somos o criador do nosso salário. Por mais que exista toda uma administração governamental, é preciso que você seja capaz de produzir aquilo que é útil para você e seja capaz de administrar o pouco para ser merecedor do mais. Vamos fazer a nossa prece? Vamos. Sabe, não há como separar o mundo espiritual da nossa vida material. Não há como separar Deus dos atos que cometemos todos os dias. Essa ideia de ter um campo religioso isolado tem que acabar na mente humana. Nosso campo religioso é a nossa vida e ela tem que estar 24 horas conosco. Ela tem que fazer parte de tudo em nós. Não tem como você dizer assim, eu sou Rogério Salles, um estudioso. Rogério, você tem como você dizer que é religioso só quando vai à casa religiosa? Tem como? Tem como você se desconectar do ar? Do ar. Quando você está na tarefa profissional? O ar é a vida, o ar é Deus, o ar é a minha religação com Deus, é a minha religião. Então o ar está presente em mim, como a religião está presente em mim o tempo todo. Bem, vamos fazer a nossa prece, vamos pedir a Deus que não nos falte consciência, para que consciente façamos o que é de melhor em prol do próximo. Esse próximo que Jesus nos ensinou é o próprio Cristo, é Deus, que se manifesta através dos meus irmãos em jornada, dos nossos irmãos em jornada, as pessoas que nos cercam. Ali está a presença de Deus, de Cristo Jesus. Pedimos, Senhor, que possamos ser úteis a estas almas que são comprometidas conosco e nós com elas. Que cada um que se aproximar de nós sinta o amor em nós, sintam a presença de Deus em nós. E neste domingo, nós pedimos à Mãe Maria Santíssima que nos acolha, nos ampare e que instigue cada vez mais em nós este amor. O amor de mãe, acolhedor, o amor que protege, ampara, guarda e amplia em nós este sentimento. Então dizemos, Mãe, Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, Mãe, os teus filhos, agora e por toda a eternidade. Que assim seja. Amém, amém, amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus.
tudo é a bênção de Deus para nós, não é? Tudo, tudo. Obrigado, Mãe Maria Santíssima. Obrigado, obrigado. Bem, hoje domingo, saímos ontem de um trabalho espiritual de profunda grandeza para a nossa vida. Trabalho que os espíritos nessa casa fizeram para nos ajudar a dar o primeiro passo no decorrer do início do ano. Que tenhamos recursos para sermos cumpridores das nossas obrigações. Que não faltemos com elas, para não faltarmos com ninguém. Eu tenho certeza, eu posso falar com toda a convicção, você não quer faltar com ninguém. Você tem uma participação ali. Então, tudo que você for fazer, lembre, alguém irá se beneficiar do seu feito. Lembre disso. Tá certo? Nosso irmão Juan Domingues, ele vai nos falar sobre esse processo encarnatório e o quanto que nós somos o criador da nossa vida. O porquê que nós escolhemos as pessoas para viver conosco. Vamos passar a palavra ao mundo espiritual. Preste atenção. O espírito, antes de encarnar, ele se planeja. Ele sabe quem vai ser os seus pais, quem vai ser o companheiro no futuro, os irmãos. Ele sabe quem vão ser os espíritos com qual ele irá se relacionar. Nada acontece por um acaso. O espírito está consciente de tudo. Mas quando na matéria há sim o esquecimento necessário para que você não lembre os males que fizestes contra as pessoas com quem convive e os males que estas pessoas fizeram com você, devido à ignorância e fatos do passado. Mas a reconciliação é uma necessidade para que o espírito possa evoluir. E a oportunidade de reencarnar é dada por Deus para que cada um assim possa perdoar e ser perdoado. Quando você faz a tua oração antes de descansar o corpo, você possibilita que, retornando ao mundo espiritual, possa se reunir com a sua família do mundo da verdade e relembrar os seus compromissos. Aquilo que é tão falado por muitos, a missão. Você relembra a sua missão na Terra. O que você se comprometeu a fazer nesta nova experiência na vida corpórea? São estas experiências necessárias para que você possa evoluir. Não fiques dependente de ninguém. O espírito ou os espíritos irão ajudar, mas de uma forma sutil, para que você saiba que é você o grande transformador de sua vida. É você a grande potência em sua vida. É você o grande criador da sua vida. É você que Deus disse, que Cristo disse que é Deus. Foi de você que o Cristo estava falando. Você é esse Deus. Você pode, quando você crer. Auxílio não faltará. Nos colocamos à disposição de auxiliar a cada um. Mas pedimos que apenas creia em você. Obrigado, Juan Domingues. Obrigado. Eu aprendo muito com esse espírito e com toda a espiritualidade. E, de fato, nós não somos pegos de surpresa em nada. Nós escolhemos os nossos pais porque são espíritos que têm muito a nos ensinar e terá amor para conosco. E que nós também temos muito a agregar na vida deles. E assim os irmãos, e assim os vizinhos. Mas muitos podem pensar assim: Júlio, então eu não tenho liberdade, eu sou uma marionete na mão da espiritualidade de Deus? Já que tudo o que acontece é criado por Deus, é criado pela espiritualidade, então eu sou uma marionete? Não. A vida espiritual, a vida material é uma matemática perfeita. A vida material é uma matemática perfeita.
dentro desta matemática, eu sei que se coloco todos os dias 1 dentro da somatória, então se eu tenho 30 dias, eu terei 30 reais. Se eu coloco R$1, não é isso? Então eu tenho a matemática perfeita. Assim também é a ciência e a matemática da reencarnação. Poxa, eu preciso viver com aquela pessoa porque eu tenho que descobrir nela a parte boa, porque ela só me apresentou a parte ruim. Eu tenho que mostrar para ela que eu tenho a minha parte boa porque ela só me conheceu na parte ruim. Então a vida encarnatória me possibilita, sim, conviver com ela, principalmente mais tempo, para que mais oportunidade de mostrar o meu bem eu tenha. Então, cria-se uma família, depois da família cria-se um grupo próximo, é aquele que convive conosco no trabalho, na residência, no condomínio onde eu moro, no bairro onde eu moro, e assim por diante. Para quê? Para que eu tenha oportunidade de servir, de ajudar aquele grupo. A reencarnação ela é perfeita. Você não é uma marionete. Você é o Deus da sua vida e que conduz a sua vida conforme as necessidades que tem para evoluir. Você é esse Deus. Então, quando o espírito, no processo de recomposição das forças físicas, vai dormir, quer dizer, o espírito leva o seu veículo ao sono. Naquele instante, o corpo está se recuperando. E você, como espírito, está retornando para o mundo espiritual para voltar à consciência do porquê que reencarnou, porquê que vive com aquelas pessoas. Uma vez um espírito disse para nós, o Juan Domingues disse para mim, se o espírito não voltasse ao mundo espiritual no período da reencarnação, ele não sobreviveria. Ele seria simplesmente afundado no materialismo. Mas todos os espíritos que estão aqui, navegando nessa vida carnal, ele volta ao mundo espiritual, que é a hora do sono, para voltar à consciência de que ele é um espírito. Por isso a importância da oração antes de dormir. A oração na hora de dormir nos faz nos ligar àqueles que nós amamos. E aí aqueles que nos ama vai nos ajudar a ter essa consciência. Meu irmão, a vida ela é muito mais ampla do que o materialismo pode nos apresentar. A vida é muito mais ampla do que este materialismo nos apresenta. Tenha certeza disso. Livro dos Espíritos. Eu acredito que está sendo muito benéfico a nós estudar esse livro aqui no Madrugada com Deus. Não é verdade? São perguntas. Nós procuramos decifrar as perguntas porque o livro foi escrito em 1857, se eu não me engano, 1857. Então já tem um tempinho, né? Então as palavras feitas, as palavras utilizadas naquela época mais robuscadas, vamos dizer assim. Então a gente procura facilitar o entendimento, tá bom? Porque muitos irmãos podem ver aqui a gente lendo e olhar no livro dos Espíritos e falar, mas não é essa a pergunta, apenas mudamos as palavras, facilitamos, tá bom? A pergunta hoje está na questão 456 e a seguinte: os Espíritos veem tudo o que fazemos? Boa, né? Boa, não é a pergunta? Não é boa? Sim ou não? E aí? E a sua resposta para esta pergunta? Já pensou alguém para você e fala assim, escuta, você que é espírita, espiritualista, os espíritos veem tudo que nós fazemos? O que você responderia a ela? Vamos à resposta do mundo espiritual. Pode ver, mas só prestam atenção no que lhes é interesse, no que lhes interessa. Pronto.
Por isso a afinidade. Para que eu vou ficar prestando atenção, por exemplo, eu como espírito, ficar prestando atenção àquilo que você está fazendo que não é útil para mim? Não é? É afinidade. Sabe quando a gente fala da lei da afinidade? Aquilo que você faz chama a atenção daqueles espíritos que gostam daquela ação que você está tomando, ponto. Então, se você está tomando uma ação ruim, espíritos de luz, do bem, não fica prestando atenção a isso, não se liga a isso, não se liga. Quem se liga a essas coisas ruins são espíritos que gostam disso e começam a instigar você a fazer mais desse ato ruim. E o contrário também, tá? Se você toma atitudes boas, os espíritos do bem começam a influenciá-lo ou a estimulá-lo a ampliar esse bem que você faz. É o que acontece nesta casa, meu irmão, minha irmã. É o que nós procuramos aplicar na vida das pessoas que são trazidas à casa, convidando você a fazer esse bem, convidando a você a fazer parte desse bem. Para quê? Para que o bem possa, assim, germinar em você e a sua vida ficar melhor. O que adianta dizer para você assim, ó, nós vamos te ajudar, vamos dar a você tudo que você quer? Isso não é uma ajuda eficaz, é uma ajuda ilusória. Você dar a uma criança aquilo que é agradável a ela, por exemplo, sorvete todo dia. Brócolis, que é isso, mãe? Quero brócolis não, quero um sorvetão. Opa, é muito mais saboroso o sorvete do que um brócolis. Mas a mãe consciente vai dar o quê? Vai dosando, vamos dar isso aqui, mas isso daqui que vai fazer bem. Vamos agradar aqui, mas vamos fortalecer ali. Então, isto é a ação amorosa. Então, meus irmãos, a Casa de Maria te convida a fazer parte. A Casa de Maria está sempre aberta e dizendo assim, vem conosco, vamos fazer caridade, vamos amar mais, vamos ajudar mais, vamos melhorar mais os nossos sentimentos. Vamos olhar as pessoas com os olhos cheios de amor. Vamos parar de ficar olhando argueiro no olho dos irmãos, mas trabalharemos muito na correção de nossas traves, nossas faltas. E aí eu faço esse convite a você. Você aceita esse convite? Mas com toda a liberdade que Deus te dá, tá? É convite. Ninguém aqui te obriga a nada. Você aceita esse convite de fazer parte desse trabalho? De alguma forma contribuir com o bem do próximo? De alguma forma propagar a mensagem do Cristo pelas ações tomadas? Mas, Júlio, como que eu vou propagar a ação do Cristo? Como é que eu vou propagar a mensagem do Cristo se eu não sei falar? Eu não tenho facilidade na comunicação. Ora, há muitas formas. Aqueles que ajudavam Cristo no seu ministério, eles hoje têm um papel importantíssimo. Naquela época eles não sabiam, como os 12 apóstolos, sair pregando pelo mundo, mas eles ajudavam. Eles davam financeiramente o que eles podiam para ajudar o Cristo no seu ministério. Então, quando a casa te convida, ajude esta casa, é te dando a oportunidade para isso, sabe? Para fazer parte. Então, meu irmão, dentro das suas condições, ajude esta casa. Aí a gente coloca aqui os nossos Pix, e as pessoas, sentindo no coração, ela tem a liberdade de ajudar ou não. E não fique chateado porque nós pedimos, não. Fique à vontade. Mas faça parte. Você faz parte desta casa? Qual a ação que te faz sentir que faz parte da casa? Qual? Escreve para nós. Por favor, escreve. Júlio, eu sinto que faço parte da casa porque eu dou like. Ótimo, tá ótimo. Eu sinto que eu faço parte da casa porque todos os dias eu acompanho as lives. Eu passo adiante, eu aplico na minha vida, eu sinto que eu faço parte da casa. Porque eu aplico na vida, porque eu me sinto bem ouvindo. Escreve, eu sinto que eu faço parte da casa porque eu ajudo esta casa financeiramente para que o trabalho possa se ampliar. Escreve aí, vai, é importante, tá bom? Paulo de Moraes faz parte da casa, não é, Paulo? E ajuda essa casa dentro das condições que tem.
com muito amor no coração, né, Paulo? Palavra de Paulo de Moraes. Voltamos a falar das 3 profecias de Simeão quando tomou nos braços o menino Jesus. No bloco anterior, eu disse que a 3ª profecia está nestas palavras: glória do povo de Israel. Então vamos recordar o trecho completo para que isso faça sentido. Disse Simeão, louvando o Senhor por ter encontrado o menino Jesus: agora podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Parênteses aqui, tá? Para a gente explicar essa palavra. A palavra é que Simeão não morreria sem que seus olhos tivessem visto o Messias. Mas continuemos com as palavras de Simeão. Porque meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Como todos sabem, Jesus não foi bem recebido pelo seu povo. Aliás, até hoje não é aceito como o Messias esperado desde Moisés. E isso é porque os judeus esperavam um libertador, um guerreiro, aquele que tiraria da dominação, na época romana, pela força. Tiraria o povo de Israel da dominação romana pela força. Só que aí Jesus nasceu numa estrebaria, foi colocado numa manjedoura, que é uma espécie de coxo, no qual se colocava comida para os animais. Era tido como nazareno, portanto, desprezado pelos que se julgavam importantes da época. Os importantes, os engravatados. E como é que aquele homem que não reagia ao mais sensível toque de violência ia ser o libertador de Israel? É piada, não é? Não tem cabimento. Só que há uma profecia que os judeus vão se converter ao cristianismo do Cristo e aceitarão o Messias que eles negaram. O Messias que eles rejeitaram há cerca aí de 2000 anos. Além das palavras do apóstolo Paulo na carta aos Romanos, capítulo 11, há uma impressionante passagem do capítulo 37, versículos 1 a 14, na qual o profeta Ezequiel foi levado pelo Senhor a um vale cheio de ossos ressequidos. E o Senhor lhe perguntou se aqueles ossos poderiam reviver. E diante da resposta do profeta, o Senhor manda que ele profetize. E Ezequiel cumpre a ordem. Enquanto profetizava, os ossos se juntavam. Cresceu sobre esses ossos a carne, e neles entrou o espírito, de sorte que se puseram de pé. Então o Senhor disse a Ezequiel que esses ossos ressequidos, são toda a casa de Israel. É uma linguagem simbólica, mas representa exatamente isto. O povo de Israel, quando expulsou o Espírito encarnado em Jesus, o Messias prometido, se tornou um monte de ossos ressequidos. A simbologia de ganharem novamente a vida representa essa conversão ao verdadeiro cristianismo. Ou seja, os israelitas finalmente aceitarão Jesus como o Messias prometido. E quando este momento chegar,
haverá grande júbilo para eles e entre eles. Então se cumprirá, mesmo tardiamente, a palavra de Simeão, quando pôs os olhos no menino Jesus e afirmou que estava diante da salvação preparada pelo Senhor para a glória do povo de Israel. Imaginem como será a felicidade geral nesse momento. Entre todos os povos da terra, o Cristo se fez presente, Verbo feito carne, exatamente no meio dos judeus, por ser ele o povo que mais acreditava no Deus único e verdadeiro, graças à doutrinação impecável de Moisés. E doutrinação impecável para aquele tempo. Salvação que foi preparada diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para glória do povo de Israel, nas palavras de Simeão. E para termos uma ideia de como será essa glória, é só nós pensarmos como seria se fôssemos nós, brasileiros. Imaginemos como seria se Jesus tivesse aparecido entre nós. Fato é que marchas e contramarchas, golpes e contragolpes, vitórias e derrotas alternadas, nada impedirá que se cumpram as profecias neste fim de ciclo. Os judeus serão reabilitados pela dor e pelo arrependimento. Pela dor e pelo arrependimento, por quê? Porque não aceitaram Jesus como o Messias prometido naquela época. Então, aceitarão agora. E ao aceitarem esse fenômeno do Cristo em pessoa entre eles, haverá para eles uma grande glória. É para se pensar, não é? E este é um dos sinais mais importantes para a volta de Jesus, a aparição do Cristo de Deus, nesta vez agora, para toda a humanidade. Porque desta vez, não só os judeus o verão, mas toda a humanidade. Um fraternal abraço. É isso mesmo, Paulo. Obrigado. Obrigado. Aprendemos muito, né? Quem foi Simão? Aprendemos muito. Obrigado, viu, Paulo de Moraes? É importante estudarmos a Bíblia, que é o nosso manual de conduta na vida material. Até rimou. Manual de conduta na vida material. Obrigado de coração, tá bom? Vocês estão acompanhando as Noites Santas? Sabe que hoje é a penúltima, né? A penúltima Noite Santas. Não, perdão, hoje é a última. Hoje é a última. As 12 Noites Santas, a última. Não é? Então vamos ouvir a cigana Esmeralda, daqui a pouquinho, depois do Madrugada com Deus, a cigana Esmeralda. Eu falo a cigana Esmeralda por quê? Porque esse trabalho que a Renata fez, ela estava muito intuída, mas muito mesmo, por esse espírito que tem afinidade com a Renata, a Esmeralda. Então, preste atenção. Você que acompanhou, tenho certeza que você agregou muito em você essas 12 Noites Santas, não é? Mas eu me encerro por aqui, agradecendo de coração a sua presença, dizendo a você com toda sinceridade, o que é possível fazer para te ajudar, o Templo Espiritual Maria Santíssima irá fazer,
tá bom? O que for possível, nós faremos, mas com muito amor no coração, tá bom? E o que for possível você ajudar a casa, nós agradecemos. A necessidade é grande porque grande é esse trabalho de propagação. E quanto maior o trabalho, maior também são as despesas, né? Maiores são as despesas, tá? Muito obrigado mesmo pelo acolhimento em sua casa, em seu coração. Obrigado de coração, tá? Não é falsidade não, obrigado. Amanhã estaremos de volta. Que a paz de Deus, do Cristo e de nossa Mãe Maria Santíssima esteja agora e por todos sempre em nossos corações. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Agora às 12 noites santas, tá vendo aí a setinha? Última noite.